daquela arca, daquele barco, foram salvos e todos expiraram. E Jesus Cristo, Ele falou que assim seria a sua vinda, como nos dias de Noé. E nós estamos vivendo nesses dias semelhantemente, por que não dizer até pior do que os dias de Noé, porque essa geração se tornou adúltera, se tornou uma geração maldita, que tem virado as costas para o Deus do céu, o Deus de amor, e tem inclinado seus corações para os ídolos, tem inclinado seus corações para fazer somente a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. E como diz as Escrituras Sagradas, são assim por natureza filhos da ira, porque Deus, quando criou o homem, Ele criou para a sua glória, para o homem adorar a Deus, servir a Deus e viver para Deus. Mas o homem, ele se corrompeu, pecou e veio a morte, e a morte passou a todos os homens, e hoje está esta humanidade nesse estado terrível, espiritualmente vivendo, apostatados de Deus, do caminho da salvação. E Deus, nesses últimos dias, pelo seu grande poder, através dos seus mensageiros, Ele tem anunciado aos quatro cantos deste mundo o seu Evangelho, para que todos que ouvirem venham se arrepender a tempo e aceitar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, para não perecerem, para não serem condenados. Deus, Ele não perdoou. As Escrituras Sagradas diz, lá na carta do apóstolo Pedro, os anjos que pecaram, mas antes lançou no inferno, entregando as cadeias da escuridão, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, reduzindo o mundo com água do dilúvio, e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, exterminando com fogo e enxofre do céu, e reduzindo aquele povo a cinza. E aí, meus irmãos amados, meus irmãos queridos que me ouvem nesta tarde, assim será a ira de Deus sobre esta humanidade. Deus prometeu, quando Ele destruiu o mundo com as águas do dilúvio, fazendo um arco-íris no céu, e ali Ele fez uma aliança e disse para o homem, quando olhasse para aquele arco-íris, era para se lembrar do pacto que Deus fez com a humanidade, que nunca mais queria destruir o mundo com as águas do dilúvio. E Ele cumpriu isso quando Ele destruiu a cidade de Gomorra. Não destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com a água, mas destruiu com o fogo o céu, e toda aquela população, ela morreu. 5 cidades foram destruídas pelo fogo, e Deus, Ele, pela sua palavra, Ele alerta esta humanidade para que venha a tempo entregar a sua vida a Jesus Cristo para ser salva, porque naquele grande dia não haverá mais escapatória. Não, depois que todos perecerem, todos irão estar diante do juízo final, porque as Escrituras Sagradas, ela diz no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, que destinado está o homem a morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não há mais chance para o homem se arrepender, porque as Escrituras Sagradas, ela diz no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 13, diz que Deus há de trazer a juízo toda a obra do homem, inclusive aquilo que está encoberto, quer
seja bom, quer seja má, Deus irá trazer a juízo toda a obra do homem, tudo o que você tem feito hoje nesta terra, através do seu corpo, você irá prestar conta. E sabe qual é a pior obra que o ser humano pode fazer na face dessa terra? É rejeitar a Jesus Cristo, é não crer na sua palavra, é não crer no seu evangelho. Uma vez o homem rejeitando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele está rejeitando o próprio Deus. Quando o homem rejeita este livro, rejeita a Bíblia, ele está rejeitando a Deus. Quando o homem não obedece os mandamentos de Deus que está escrito nesse livro, está desobedecendo o próprio Deus. Por isso que o juízo vai ser sem misericórdia, porque Deus, ele dá a chance, ele dá a oportunidade para todos que ouvem se arrepender, porque assim está escrito no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas antes ele notifica a sua verdade para que todos venham se arrepender. Antes de você descer a sepultura, homem, antes de você descer a sepultura, mulher, Deus, ele trará, como já está trazendo a você que está ouvindo agora, o conhecimento do único caminho, porque depois da morte há somente duas portas, e por uma delas o ser humano há de entrar, ou ele entrará pela porta do céu, aonde gozará a felicidade eterna, a salvação da sua alma com Jesus Cristo, ou ele irá entrar pela porta do fogo do inferno, aonde vai perecer eternamente. O inferno é o lugar aonde Jesus Cristo disse que só haverá choro e ranger de dentes. Jesus falou muito mais do inferno do que do céu, porque Jesus e Deus, o Pai, ele não quer que o homem pereça, ele não quer que o homem morra em seus pecados, ele quer que o homem creia em Jesus Cristo para ser salvo, para não ir para o inferno, porque o inferno é um lugar onde Jesus Cristo disse que o bicho nunca morre, a consciência do homem não morrerá, não será destruído o ser humano, como muitos acham que depois da morte será aniquilado. Não, essa doutrina diabólica, ela é a maior e das maiores mentiras dos dias que nós vivemos, como é mentira no purgatório e a mentira da reencarnação. Quando o homem ele morre, ele irá ressuscitar no dia da vinda de Jesus Cristo dos mortos, e ali ele irá para o dia do julgamento, para ser julgado pelas suas obras. O teu corpo, quando descer a sepultura, ele vai aguardar somente a ressurreição, e quando Jesus vier, o seu corpo irá ressuscitar, e o seu espírito entrar no seu corpo, e você irá para um julgamento final, aonde você irá ser julgado pelas obras que estão escritas nos livros, como está em Apocalipse, no capítulo 20, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Para ter salvação tem que ter o nome escrito no livro da vida, mas para ter a salvação você tem que se arrepender, você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo, o único Senhor, o único Salvador, aquele que se fez homem, o próprio Deus, para vir a este mundo e morrer na cruz
de madeiro para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não nos amputou os nossos pecados, mas nos deu a palavra da reconciliação. A humanidade estava totalmente separada de Deus, sem chance de se aproximar de Deus, já estava totalmente julgada e condenada por causa do pecado original, herdada por Adão. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele resolveu não destruir toda a humanidade, mas ele decidiu, pelo seu amor, pela sua graça, manifestar o seu Filho Jesus Cristo para salvar aqueles primeiros que viessem ver. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, na carta do apóstolo Paulo, em Tito, no capítulo 2, no verso 11, que a graça do Senhor Deus se há manifestando, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, abandonando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrios, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que está já muito próximo para voltar. Você está preocupado com o quê? Com as coisas dessa terra? Você está preocupado com o quê? Com o governo que irá assumir aí em Brasília nesta eleição que vai vir agora em outubro? Você está preocupado com o quê? Com a Copa do Mundo, se a seleção brasileira vai ganhar a Copa? Você está preocupado com o quê? Com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua estética? Você está preocupado com o quê? Com o seu carro, com a sua casa, com a sua conta bancária? Fique sabendo que tudo isso vai perecer, tudo isso vai ser consumido pelo fogo. Jesus Cristo está voltando, por isso arrependam-se enquanto é tempo dos vossos pecados, das vossas idolatrias. Arrependei-vos de tudo quanto vocês têm feito nesses últimos dias, enquanto é tempo, porque Jesus Cristo, ele está voltando. E não haverá misericórdia para você, não haverá, porque Jesus Cristo, ele hoje, ele é o Salvador, hoje ele é o advogado, ele advogará a sua causa, porque ele foi na cruz e morreu pelos pecados daquele que fez. Se você crê, os seus pecados foram perdoados em Jesus lá na cruz. Então você vai ter a salvação da sua alma. Mas se você não se arrepender, será tarde demais. Jesus está às portas, voltando. As Escrituras Sagradas nos diz, em Mateus, no capítulo 25, aqui no versículo 31, que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e como um pastor aparta os bodes da ovelha, assim ele apartará. Sim, e ele dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuir o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Mas dirá para aqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Neste mundo, você ou vive para Deus, ou
você vive para o diabo. Se você está vivendo sem Deus neste mundo, você está sendo guiado pelo diabo, você está vivendo pelo diabo, e o diabo, ele vem somente para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus Cristo, Senhor, ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus é o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Quem deu a vida para salvar o pecador foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Não foi Maria, não foi Buda, não foi Maomé, não foi Confúcio, não foi Chico Xavier, não foram estes que deram a vida, porque todos eles morreram. Sim, uns morreram para a salvação e outros morreram para a condenação, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando ele expirou lá na cruz, ele disse: Pai, está consumado, e entregou o Espírito ao Pai, e naquele momento o céu se escureceu, a terra tremeu, as pedras se findaram pelo meio, e os mortos foram ressuscitados, muitos, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aleluia. Naquele momento o véu foi rasgado, o que fazia a separação do homem para com Deus, porque era impossível o homem se chegar a Deus. Jesus Cristo sendo a ponte, Jesus Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida, ele na sua morte rasgou o véu do templo de cima a baixo, e os portais do céu foram abertos. Por isso Jesus Cristo disse: eu sou a porta, todo aquele que entrar salvar-se-á, sairá e achará pastagem, aleluia. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e no verso 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Nenhum nome é dado entre os homens que sejamos salvos. Não adianta você seguir a Papa, os padres, não adianta você seguir esses falsos religiosos, não adianta você consultar entidades, porque isso não te levará a Deus, pelo contrário, te levará à morte espiritual, que é a morte eterna, no fogo do inferno, aonde passará a eternidade. Só Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isto que o Evangelho é pregado para você, para que você desperte enquanto é tempo, abra os seus olhos, abandone a prostituição, abandone o lesbianismo, o homossexualismo, abandone, porque a cidade de Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas com fogo e enxofre e reduzido a cinza, porque aquela população era tudo homossexuais e gays. Vai ter agora a passeata gay lá em São Paulo. Olha o estado do ser humano depravado e sem conta nos dias que nós vivemos. Mas Deus há de trazer a juízo, Deus irá manifestar a sua ira com esta humanidade adúltera, esta humanidade maldita, esta geração idólatra irá perecer se não se arrepender. Mas se arrepender, Jesus Cristo perdoa os pecados, porque não há pecado que Jesus Cristo ele não perdoa. O único pecado que Jesus Cristo não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E que é blasfemar contra o Espírito Santo é você
rejeitar a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo que é anunciada para que você seja salvo. Uma vez você rejeitando o Espírito Santo, a palavra de Deus, você já está perdido, porque assim está escrito na sua palavra, que ela não volta vazia, mas antes ela faz tudo que lhe apraz e prosperará naquilo para que Deus a enviou. Esta pregação do Evangelho não volta vazia, ela está chegando